seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Audiência, a meu ouvinte é um privilégio. Sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Vai começar o som da tarde, Fernando Sérgio já chegou. Atrações e paúchos de verdade, você é quem faz o show. Esse pato tá até mudando a letra para permanecer no programa. Vai gostar de aparecer lá na Conchinchina. Boa tarde, prazer muito grande em falar com todos vocês no dia de hoje, né? Minha gente querida, cá estamos nós, isso é que é importante, e a gente começa o nosso programa, né? Agradecendo a enorme audiência que vocês tem nos dado. Ô, coisa boa, pois é. Eu vou mandar um abraço aqui, olha, deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Eu vou dar um abraço para o Alex Knight. Alô, Alex, muito obrigado aí pela audiência, né? Alô, o Marco Silva deve estar tristinho, o Marco Silva, porque o Flamengo perdeu mais uma vez. Meu Deus do céu, mas que coisa, não é? É a relatividade da vida, né? É claro que a gente busca algumas explicações. Isso, de um modo geral, acontece com os clubes de tempos em tempos, não é? Eu me lembro da época que o meu time, o Vasco da Gama, foi em 96, se eu me falha a memória, até de 94 até 97 foi um rolo compressor. Era um time espetacular e de repente se desfez e até hoje luta para ter um bom time. Isso aconteceu também com o Botafogo, mais tempos atrás, quando o Botafogo tinha Garrincha, tinha também, nossa, gente, tanta gente boa no Botafogo, o próprio Zagallo jogou no Botafogo, né? Então era um timaço, só não conseguia ser melhor do que o Santos de Pelé e Pepe, de Coutinho, Mengalver, aquela turma toda e tal. Mas também passou. Isso aconteceu também com o Fluminense, né? O Fluminense teve um timaço, o pessoal chamava de a máquina, ganhava de todo mundo. Foi a época até que o Rivelino veio lá de São Paulo e participou do excelente time do Fluminense, que ainda tinha um goleiro no gol chamado Castilho, né? Pela sua leiteria, como diziam, porque, sei lá por que era leiteria. A leiteria está aberta, é o que se falava, porque a bola batia na trave, batia na mão, batia em tudo quanto é lugar, mas não entrava, né? Isso aconteceu também. E aconteceu agora, bem recentemente, com o Flamengo, que era uma verdadeira máquina. Não quer dizer que não possa voltar a ser, pode, mas alguma coisa mudou. E a gente tem que observar as coisas, que ontem, o primeiro jogo, alô Elvira Araújo, boa tarde, minha amiga. Denise Guzmán Silva, obrigado pela audiência querida, boa tarde. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, foi 1-0, mas o Flamengo até que jogou bem, teve grandes oportunidades, não marcou, levou. Isso acontece. O segundo jogo, contra o Atlético de Goiás, que aconteceu ontem, liga o sinal de alerta. Não é? Porque tomou 3 e poderia ter tomado 4 se o 4 não fosse irregular, mas de qualquer maneira aconteceu uma condição de gol, né? Então foi o que nós podemos dizer, foi um chocolate, né? Perdeu de 3-0 com todo mundo em campo, né? Um ou outro que saiu, mas de qualquer maneira, olha, lá estava o Gabigol, lá estava o Bruno Rodrigues, quer dizer, então já no primeiro tempo o placar foi dilatado, né? Então é aquela história, o que está havendo, né? Perguntaram a um dos zagueiros do Flamengo, exatamente o que fez o gol contra o Luiz, né? Perguntaram para ele exatamente o que está acontecendo. Ele deu uma entrevista dizendo, não, algumas coisas estão acontecendo, não disse quais, né? E a situação, a gente precisa ter um pouco mais atenção, essa coisa e tal. Realmente é.
E daí fica a pergunta, será que o Jorge Jesus fazia tanta falta? Será que o tal patamar, novo patamar, que nós todos concordamos que o Flamengo estava, será que era uma coisa do Jorge Jesus? Ou se de repente, como é que se esboroa de uma vez por outra? Essa é que é a pergunta, quer dizer, algo, e essa coisa que o Luiz disse, de que estão havendo algumas coisas, sem dizer quais coisas, é digno de se perguntar. Porque todos diziam e dizem ainda, mas todos com o pé atrás, que o Flamengo seria o favorito, provavelmente ao lado do Atlético Mineiro e do Palmeiras, para ganhar esse título, né? Na verdade, agora a coisa está meio ruim. Por quê? Porque o Flamengo, após 2 jogos, tomou 4 gols e não conseguiu fazer 1. Né? Então o saldo negativo é de 4. E de qualquer maneira, representa uma grande decepção para a torcida rubro-negra e para os apreciadores de futebol que querem ver um bom futebol. Vamos aguardar. É possível, outro dia eu ouvi alguém comentando, e eu até concordo, dizendo o seguinte, que pode ser um pouco da viuvez do Jorge Jesus. Né? Me parece, a gente é obrigado a entender que seja assim, que ele conseguiu entrar no âmago dos jogadores, que ele consiga ser chamado paizão, abraçar e tal. Tanto é que tem uma cena, quando o Flamengo conquistou sobre o Fluminense nos pênaltis do Campeonato Carioca, tem uma cena que mostra isso, que ele não estava tão agitado como antes, que ele já sabia que ia sair, e no final, não sei se vocês lembram da televisão, um abraço do Gabigol, que o beijou na face, como se beija um tiozão, como se beija o pai. Né? E aí vem outro treinador, né, que tudo indica que possa ser um bom treinador, né, por causa da sua proximidade com o Pepe Guardiola, que é considerado o melhor técnico do mundo, mas que sempre foi auxiliar, a não ser uma passagem nos Estados Unidos, que não tem um futebol tão competitivo como acontece na Europa e como acontece aqui na América do Sul, não. De qualquer maneira, é aquela história. Maria José Alves Lins, um grande abraço. Vamos aguardar para ver. Mas, evidentemente, que a torcida rubro-negra está com as barbas de molho, está com o pé atrás. E, evidentemente, que aí faz parte ainda da zoação das outras torcidas, das demais torcidas. Porque é assim mesmo. A época que o Flamengo estava ganhando de todo mundo, quem era zoado era, na verdade, aquele que pertencia tanto quanto a torcida do Vasco, a torcida do Fluminense ou do Botafogo, e até os paulistas. Agora, a situação é outra, né? A Maria José Alves Lins dizia que estava com saudade do Pato, boa tarde, de vez em quando ele aparece aqui, boa tarde, Maria José. Pois é, então vamos aguardar, agora estreia o Vasco também, é uma incógnita, embora agora tenha aparentemente um técnico que tem um comprometimento muito grande com a equipe, não é, que é o Ramon, que pertenceu a essa propalada equipe de ouro que ganhava tudo lá nos anos 90, né, e foi um grande jogador. Vamos ver se ele consegue ser um bom técnico. Né. Falar em Fluminense, o Fluminense do meu amigo Silvio Provenzano não deixa de ter feito uma boa estreia, apesar de que em sua casa poderia ter vencido, mas não jogou para vencer. Ao mesmo tempo também o Palmeiras não jogou para vencer. E quando não há quem jogue para vencer, o resultado é um empate. O Palmeiras abriu o marcador numa bobeira da defesa do Fluminense e já quase lá acima da metade do segundo tempo, o Fluminense empatou, foi 1-1. Né? E o Botafogo, vamos aguardar dias melhores. De qualquer maneira, agora a gente fica aí observando, nós que gostamos de futebol, observando como será o comportamento daquele que é o campeão carioca, que é o caso do Flamengo, se vai sair fora, sacudir e sair dessa fase, que ainda está muito no início, tem muito campeonato pela frente, ou se vai sentir mais uma vez. Ontem, o técnico atual do Flamengo, ele disse que os outros times talvez sejam mais preparados que o Flamengo e tal, mas tudo isso é muito novo. Acho que nem essa opinião ele pode dar, porque na verdade ele ainda não conhece totalmente o terreno que está pisando. Vamos aguardar, pois. Silvio Barbosa, não fala mal do meu Botafogo. Olha o Silvinho aí, o Botafogo até que tem um bom time, está faltando provar em campo, né? Mas é aquela história, está bem administrado, vamos ver o que vai acontecer.
né? Não é à toa que tanto o Botafogo quanto o Fluminense, eles gostariam de que o Campeonato Carioca tivesse começado um pouco mais tarde para que pudessem ter mais treinamentos, né? E na realidade isso não aconteceu. Realmente o Campeonato Carioca começou mais cedo, que a federação impôs a sua vontade, juntamente com o Vasco e o Flamengo, e acabou agora com a desculpa do atual técnico do Flamengo, dizendo que não houve tempo para treinar. E agora não vai ter mesmo, porque agora é jogo às quartas e também nos fins de semana. Ok? Muito bom. A Maria José Alves Lins está respondendo aqui ao Silvio Barbosa. É muita gente vendo a gente. Aliás, o Silvio Barbosa tem uma live fantástica que ele faz. Ele é o manager, né? O homem que é o responsável pela Publi Rio, né? E até eu também dei uma entrevista para ele no YouTube, está lá no site dele, no canal dele, né? É Publi Rios Live. Publi Rio Live, né? Então, esse é o Silvio Barbosa, que eu conheço, minha gente, desde o Sistema Globo de Rádio, lá dos anos, nossa senhora, dos anos 70, quando o Silvinho, como nós o chamamos e chamamos até hoje, era o Silvinho 1220, que era o prefixo da Rádio Globo. Imagina a importância desse cidadão, que era o principal assessor do nosso saudoso Valdir Vieira. Sabe que tinha aquela musiquinha, Valdir Vieira, um cara tão legal, na Rádio Globo, ele é sensacional, amigo das donas de casa ele vem, e aí vai, né? Maravilha, a gente morre de saudade dessa época, essa é que é a verdade. Muito bem, ai, ai. Bom, o que acontece é o seguinte, veja você que está me ouvindo agora, este programa começa, hoje tem uma série de atrações para você. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadaskatana.com.br. São autênticas espadas samurai, espadas estas que na realidade representam, digamos, toda uma época vivenciada no Japão e que são importadas do Oriente e trazidas para a sua casa. Se você quiser saber mais detalhes, espadaskatana.com.br. Também eu queria lembrar a você dos livros de minha autoria que estão à venda hoje em várias lojas, mas principalmente nas lojas online. Daí eu vou mostrar agora para você, quer ver? Isso aí vai mudar, teoricamente tem que mudar, mas se não mudou é porque de repente ela está querendo bater uma queda de braço comigo, é a câmera. Você vai ver aí, nesse pedestal aqui onde eu botei o livro, é que vão ficar os nossos entrevistados. Mas o livro é esse aqui, ó. Oh, meu Deus, aqui não está dando para ver, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. 50 anos de comunicação de minha autoria, que você encontra no Mercado Livre. 50 anos de comunicação. Tem um outro livro aqui também, que é o Só o Amor Constrói. Só o Amor Constrói, também de minha autoria. E o terceiro livro é o Vida e Sucesso. Muito bem. Qualquer um desses livros você encontra através do Mercado Livre. Mercado Livre está aí para você, é só você acessar que você acha lá. Bem, Otávio de Mello, lá de Santa Catarina. Alô, Otávio, realmente, olha, tá vendo como é que eu estou suando? Olha só, a Wanda Fernandes fez uma observação. Boa tarde, Fernando, que maçarico é esse? Olha, hoje está calor mesmo. Eu diria mais, né, Wanda? Que inverno é esse, né? Meu Deus, olha só. O Otávio lá de Santa Catarina, espero que esteja se cuidando, hein, Otávio? Santa Catarina, infelizmente, é o estado que está liderando negativamente, por assim dizer, o número de infectados no Brasil pelo Covid. Né? De qualquer maneira, o que a gente pode fazer? Não pode fazer muito mais não do que está sendo feito do ponto de vista dos enganos todos que foram cometidos nos diversos governos do Brasil, passando pelo governo federal, que não se definiu e até hoje não se define com relação ao ministro da Saúde, não é? Passando pelos governos estaduais, que cada um fez uma política mais maluca do que o outro, e passando pelos governos municipais, alguns dos quais, aliás, muitos dos quais acusados de superfaturamento, assim como aqui no estado do Rio de Janeiro. E o resultado disso é o resultado que hoje nós estamos obtendo e que ninguém quer que continue a ser com essas
com esses mais de 1000 pessoas falecendo em cada dia. É lamentável isso, a gente está torcendo para que aconteça no Brasil o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, menos mal. Está havendo no Rio de Janeiro uma queda substancial do ponto de vista dos infectados e do ponto de vista das mortes, sinalizando de que isso é possível gradativamente acontecer em termos de Brasil. Vamos torcer por isso, não é mesmo? Muito bem, então eu vou aqui começar, daqui a pouco vou ter um entrevistado muito legal, eu vou perguntar, porque tem muita gente se queixando de que a justiça anda a passos de cágado. Você entendeu bem o que eu estou falando, né? Pois é, e aí eu vou trazer aqui o advogado, grande advogado, nosso querido amigo, o Leonardo Branco, o doutor Leonardo Branco, vai falar a respeito desses tempos que nós estamos vivendo. Se você tem algum tipo de ação na justiça, se você tem alguns advogados que estão lutando por algum direito seu ou pretende ter, eu acho que vai ser importante essa entrevista, tá bom? Eu vou trazer aqui hoje, agora, nesta sexta-feira, ele que é nosso querido amigo Osmar Dobrec, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, compositor dos mais qualificados da Portela. Muito bem, já vou trazendo aqui, olha, 6h45 é a hora em que o trabalhador, na maioria das vezes, acorda ou acordava para ir trabalhar. Daí, observador que ele ele fez essa música com muita qualidade, e essa música se chama Vida de Trabalhador, que você vai ouvir agora. Atenção! Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição, não é mole não. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição, tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver, não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa na vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar, vou eu trabalhar. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição, tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver, não sará um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar, lá vou eu trabalhar. Pois é,
tivemos então ele aí, o nosso querido Osmar Dubrec. É muita gente vendo a gente agora, minha gente. Alô, Judite Andrade, um abraço para você. Otávio Melo, Wanda Fernandes, também a Wanda Fernandes. Boa tarde, Fernando. Falando do calor, realmente o calor está forte. Silvio Barbosa, abração, Silvinho. Maria José Alves Lins, Jane Mary. Olha, estou confirmando que o nosso Marco Silva lá dos Estados Unidos, ele está sumido, mas coincide com as derrotas do Flamengo. Ô Marco, olha, ser um time de futebol quando ele está vencendo é fácil, quero ver quanto está perdendo. Já falei isso e você não aparece. Oh, meu Deus, tem que dar as caras, dizer, explicar. De qualquer maneira, eu vou falar agora, como eu comentei com vocês, com ele que é advogado, né? É o doutor Leonardo Branco, nosso querido amigo. Deixa eu mudar aqui a câmera. Boa tarde, Leonardo Branco. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os internautas, né? Hoje nós estamos um pouquinho mais tristes, né, aqui no Rio de Janeiro, porque aquele time que estava num grande patamar deu uma caída, né? Estranho. Entrou em outro patamar, né, Fernando? Entrou no último patamar, porque está no último lugar, né? Infelizmente, que loucura, né? Como é que as coisas mudam, né? Você que é um apreciador do futebol, por que você acha que esse tipo de coisa acontece? Eu acho que o técnico do Flamengo ele foi muito primário nisso aí, né? Ele chegou em uma semana e já quis botar o time a cara dele. Eu acho isso ótimo, né? Mas se eu sou ele, eu pego lá o jogador mais experiente, lá o Diego, por exemplo. Sei. O Diego, vem cá, como é que joga o Flamengo? Como é que é o intervalo de vocês? E pegava uma informação. Agora pegar um time vencedor, pegar um time, modificar, aí já tira, o pessoal já está reclamando que está sendo barrado, né? Aquela situação toda. Então, uma das grandes tarefas do Jesus, né, na toa que ele era o Jesus, era manter o ego do Flamengo, né, que eram muitos jogadores, às vezes alguém tinha que ficar no banco, ele conseguia fazer isso. Em 2 rodadas, já tem gente reclamando que foi substituído, já. Então, eu acho que ele, se continuar assim, mexendo no time, ele vai se perder, né? Eu vejo que o futebol não pode complicar muito não, Fernando. O time estava ganhando. Continua com esse time, com esse esquema, né? Claro, é verdade. E o que você pode dizer, antes da gente entrar no mistério da entrevista hoje? Gostou do mistério? Pode levar para casa. Com pão e manteiga deve ser maravilhoso. Mas antes de entrar no foco da entrevista, que alguns ouvintes perguntaram por que a justiça anda tão vagarosa, lenta e tal, mas eu queria mais uma observação sua. Já que você é tão apreciador do futebol como eu, qual dos outros 3 times cariocas que nesse momento você vê que possam realmente representar algo de bom? O Vasco, o Fluminense ou o Botafogo? Ou os 3? Podem melhorar. Então, o Botafogo e o Fluminense, eu acredito que eles vão ficar ali eu acho, né? O Fluminense ainda tem um potencial que essa garotada de Xerém ainda consegue fazer alguma coisa. O Botafogo e o Fluminense é da tabela para baixo, lutando para não cair, no meu entender. O Vasco eu não vi estrear ainda, né? O Vasco não deu ainda a cara, mas eu acho que é meio de tabela também. Meio de tabela. O único time que realmente eu acho que tem potencial para brigar, se for modificado e bem escalado, é o Flamengo. É verdade. O Botafogo, que é o meu time de coração, né, o técnico também gosta de inventar, né? A gente não tem meio de campo, ele botou Honda de cabeça de área. Onde já se viu um cara com 72 anos jogar de cabeça de área? É difícil, né? Peraí, 72 anos. Aí inventa, né? Aí não tem marcação, não tem um esquema tático. E o Jesus está mostrando agora, Fernando, uma coisa muito importante. Não adianta você ter o elenco só. O Flamengo tomou 2 varejos de bola, um elenco bem inferior, mas muito inferior. Então, taticamente, o técnico do Santos deu um nó tático no Flamengo, no Maracanã, e agora ele ganhou um outro banho de bola de um time muito inferior. Quando falava que o Jesus só era campeão, que tinha um time bom, não, é mentira isso. Ele sabia armar um time, ele sabia fazer uma marcação sob pressão. Agora, os outros times você não vê isso, você não vê uma marcação, você não vê uma...
Infelizmente, o meu Botafogo vai ser mais um ano de sofrimento aí. Sei, é verdade. Agora, como joga aquele tal de Soteldo, né? Aquele baixinho do Santos, né? Minha Nossa Senhora, o cara tem 1,5 m, mas ele envolve as pessoas, é driblador. É bom de ver, né? Porque há muito tempo a gente não vê assim ele não chega a ser um Garrincha, mas ele é muito bom, né? É bom. Eu acho que o futebol está muito cadenciado, né? Você joga ali, faz ali. A criatividade do jogador brasileiro hoje está muito difícil. Quando você vê o Neymar, quando você vê um jogador como aquele Vinícius Júnior, aí a gente consegue ainda ter uma alegria, uma esperança de ver o futebol, uma esperança, né? Ver o futebol arte, né? Pois é, agora voltando de um polo ao outro, e naturalmente saindo do futebol e entrando para a área da justiça, a gente vê agora, até você falou tanto nesses grandes dribladores, eu me lembrei do Ronaldinho Gaúcho, né? Que andou tendo um embrólio fantástico, né? Fantástico. Mas que entrou com aquele negócio de passaporte falso no Paraguai, esteve preso esse tempo todo, parece que agora vai liberar um dinheiro para poder voltar e tal. E você vê que muitas das vezes o grande jogador nem sempre está preparado para enfrentar a vida cá fora. E nessas horas vai precisar muito, como todos nós precisamos, dos advogados. E o motivo dessa entrevista é porque eu tenho alguns amigos e que são amigos do programa, alguns que eu conheço, outros que não. Fernando, quando for entrevistar um advogado, seja o doutor Leonardo Branco, seja este ou aquele, pergunta por que a justiça no Brasil é tão lenta. Na realidade, agora estaria, segundo eles, mais lenta em função da pandemia, mas que, independentemente de pandemia, é algo muito demorado. Por quê? Seria a profusão de leis e interpretações ou seria realmente a falta de informatização por parte dos nossos magistrados, ou seja, uma só informatização e não aquela cada um com o seu computador e cada um para um lado? Qual é a sua opinião? Então, Fernando, eu acho que é um pouco de tudo que você falou. Menos a informatização, que hoje nós estamos com os sistemas, por exemplo, na Justiça Federal você tem o e-processo, na Justiça Estadual você tem o PJE, são processos muito bem elaborados digitais, na parte digital. Sim. Eu acho que a informática nossa hoje atingiu, todos os processos que você entra agora são eletrônicos. Você daí agora, você pode mandar a documentação para mim, eu mando para você, você escaneia, assina, eu já entro com a ação. Então está muito mais rápido a justiça hoje na parte da informática. Nós temos um problema sério no Poder Judiciário, e aqui eu não sou contra ninguém ganhe bem, eu acho que todos têm que ganhar bem o máximo possível, mas é o custo do nosso Poder Judiciário, principalmente de magistrados, embargadores, e toda a máquina judiciária é muito cara. Então você vê hoje, onde a média do mundo você tem 3 mil juridiciados, né? 3 mil habitantes por juiz, no Brasil esse número chega a quase 40 mil. Nossa. Então você tem hoje uma necessidade grande de magistrados, desembargadores. Infelizmente, você não tem, pelo poder, pelo custo que você representa hoje para o Estado, e hoje nós estamos aí pensando numa reforma administrativa, a máquina ainda, tirando os serventuários, que também tem um salário a nível do mercado, né, todos os serventuários, eu tenho a certeza que um dos grandes problemas que nós temos hoje é a falta de pessoal ainda para suprir essa necessidade. Outra coisa muito importante, principalmente na área federal, é que as instituições não cumprem as leis. Você falou, nós temos leis que não são cumpridas. Vou dar um exemplo, o INSS. O INSS, por exemplo, é campeão de ação federal. Por quê? Porque não cumpre a lei. Se ele cumprisse a lei, você teria muito menos ações, você teria um poder judiciário muito menos afogado. O mesmo ocorre na Justiça do Trabalho, o mesmo ocorre na Justiça Estadual. Infelizmente, nós ainda temos as leis e não cumprimos. Então, essas demandas vão parar sempre na Justiça. Então, eu acho que é um somatório. Primeiro, eu vejo hoje poucos juízes ainda para atender a população. Eu vejo as leis não sendo cumpridas, né? Nós temos estatutos que não são cumpridos e sempre demandas judiciais de
vão acabar parar mesmo na justiça, parando, bloqueando isso aí. É um gargalo, Fernando. Para você Sim. imaginar, nós temos hoje em torno de 82 varas trabalhistas. Tá? Essas varas trabalhistas, 82 só no Rio de Janeiro. Sim. Fora todo o estado do Rio de Janeiro, só aqui na capital. Se você for ver, nós temos hoje 8 turmas do tribunal para julgar. Então, há um gargalo muito grande. Quando vai para o TST, então, aí são 2 turmas, quer dizer, você vai afunilando de uma tal maneira e os advogados e as instituições vão procrastinando isso. Chega uma hora que não anda. O processo dá um nome. É terrível, né? Você acha que na medida em que a gente for avançando, que a pandemia vai diminuindo e a gente consiga modernizar um pouco mais este país e, consequentemente, a própria justiça, você tem esperança de que isso diminua em termos de espera, de expectativa daqueles que movem o processo? A minha expectativa é que você desburocratize um pouco o Poder Judiciário. Você tira um pouco esse pedestal do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que estar mais acessível. Você tem que ter mais acesso aos juízes, mais juízes. Eu acho que o juiz tem que ganhar muito bem, mas você já ganhando seus 20, 30 mil reais, você tem menos juízes para atender o povo. O povo tem que ser atendido com uma solução mais rápida. Foi criado um juizado especial que não adiantou de nada, só atrasou mais ainda. Então, eu acho que tem que ter uma reforma administrativa no país todo, inclusive diminuindo um pouco os salários de quem está entrando agora, botar dentro do patamar em que o Estado consiga pagar. O nosso Estado não consegue pagar. Eu tenho amigos, você sabe disso, desembargadores queridos, amigos meus, mas o Estado não pode pagar 100 mil a desembargador. Claro. Não pode pagar 30, 40 mil, 50 mil a um juiz que está entrando agora. Não tem como, nós não temos como pagar isso e nós não vamos ter juízes. Aí criamos juízes leigos, juízes não sei o quê, juízes que não resolvem a situação. Eu entendo isso. Nós temos que ter uma reforma administrativa muito grande para levar mais decisões ao povo. O povo, ele sofre, Fernando, de um detalhe. É pior você ter uma decisão negativa do que não ter uma decisão. Verdade. Isso gera um descrédito, entendeu? Com certeza. Doutor Leonardo Branco, muito obrigado por sua presença, um fraterno abraço, e as pessoas que quiserem procurar a assistência do amigo, de que forma vão encontrá-lo? Então, Fernando, eu sempre estou tentando agora, principalmente nesse momento de pandemia, falar sempre sobre o INSS. Rapidinho, se você me permite, Posso. foi criado um sistema hoje, para que você vá à agência do INSS e coloque os documentos que você está precisando juntar ao INSS. Então, se você entrou com auxílio doença e for... Agora, preste atenção, não é o início do processo. O início do processo continua no meu INSS lá direitinho. Certo. E se houve uma exigência e você precisa juntar um documento, você vai lá, preenche o formulário e coloca na caixa do INSS. Então, para quem tiver dúvida ainda sobre o INSS, como conseguir os auxílios doença com as agências fechadas, eu tenho um WhatsApp, que inclusive esse WhatsApp é mineiro, Fernando, que eu estou tratando o pessoal. Certo. É 32, aí você coloca 4 nomes, 9999 Sim. 09659. É 9 para a beça aí, né? São 4 9 na Mas frente. Né? 4 9 na frente, 09659. Perfeito. Tá? Amigo, E 32 na frente aí, 32. muito bem. Um grande abraço, Leonardo Branco. Saúde. Um abraço para você, um abraço para Samira, filho. Obrigado, querido. Saúde. Saudações alvinegras para Samira, que é flamenguista. Tá certo. Certo. Ela também manda aí saudações para você, com certeza. Abraço grande, querido. Pois é, esse é o Leonardo Branco, nosso querido amigo. Eu vou agora, hoje o assunto tá bom a nível de justiça, eu quero ver se eu consigo também, logo de imediato, aproveitar o tempo e conversar com ele, que é o nosso querido desembargador, né? Desembargador José Augusto Araújo Neto, está sempre presente aqui no programa. Estou ligando para ele agora, vamos ver se ele nos atende, e aí a gente vai complementar essa conversa um pouquinho, e daqui a pouco tem umas fofoquinhas aí para você saber. Diz que a Band teria terminado com o programa antes mesmo de voltar, e então nós vamos saber se é isso mesmo. Mas como eu falei nele, ele já está aqui. Eu vou mudar aqui o
a câmera. Está aí o doutor Zé Augusto Araújo Neto. Doutor Zé Augusto, boa tarde. Boa tarde, Fernando Sérgio. Foi muito bom estar assistindo seu programa aí, que sempre é um programa excelente, e revendo aí o meu amigo aí, Leonardo Branco, né, que fomos debatedores juntos lá na Rádio Tupi. É uma satisfação vê-lo aí falando também da justiça. E a gente falava, e é um mistério seu, o senhor trabalhou durante muitos e muitos anos de uma maneira até brilhante, começando em níveis menores, chegando até a desembargadoria. Hoje, né, já está, digamos assim, infelizmente reformado pela idade, porque eu acho que um dos motivos que deveria acontecer é, enquanto o cidadão estiver lúcido, ele poder estar ali arbitrando, desenvolvendo, ajudando o país. O senhor acredita que um dia tenhamos uma reforma administrativa, como foi pedido aí pelo doutor Zé Augusto? Perdão, pelo doutor Leonardo Branco? Eu acho que tem que haver. Eu acho que a justiça também é sobrecarregada muito em razão da situação do próprio país, que o Brasil é um país de pobres, muitas pessoas pobres. A classe rica é uma classe bem minoritária, mas que tem um poder econômico muito grande. Enquanto isso, as pessoas não têm advogados, não têm os seus direitos respeitados e têm que recorrer à justiça. Como ele lembrava mesmo, o próprio INSS não respeita os direitos dos trabalhadores, né? Obriga a pessoa a recorrer à justiça para poder ter seus direitos respeitados. Nós vemos aqui também, no plano do Estado, pessoa que está doente, muitas vezes tem que recorrer à justiça para ter uma internação, quando aquilo deveria ser uma decisão normal do médico ali, encaminhando para o hospital, e não precisar recorrer à justiça para ser internado ou para ter remédios. Quer dizer, a situação do Brasil é difícil por isso. Nós temos que combater a desigualdade. É isso que é o grande problema do Brasil. Eu acho que nós temos que melhorar a situação do povo, salários mais justos, mais dignos, para que a pessoa não tenha os seus direitos desrespeitados, ela possa estudar, possa atingir um nível dentro da sociedade que não leve ela a situação de penúria como as pessoas aqui no Brasil são levadas, né? É verdade. Mas eu acho que tem que haver uma forma, a gente precisa pensar, melhorar sempre o serviço público, né? Verdade, mas foi bom, amigo, tocar em hospitais, porque seria um dos temas, e será que eu vou abordar aqui nesse momento com um amigo aí, com uma observação nossa de cidadãos que estamos aí vendo as coisas que estão acontecendo. Já era para ter fechado, imagine, os hospitais chamados de campanha, tanto do Maracanã quanto São Gonçalo. Relembrando, de 8 hospitais, apenas 1,5 ficaram prontos, 2 ficaram na estrutura, mas 1 funcionava pela metade. Depois nós chegamos à conclusão de que os trabalhadores até hoje estão há 2 meses sem receber, os trabalhadores da saúde. E de repente o Estado anunciou há um mês atrás o fechamento e a Justiça disse não pode fechar. E aí o Estado não fechou, mas segundo o que se sabe, deixa ali 15 pessoas trabalhando e praticamente ociosamente. No meio de tudo isso, foi mostrada, não sei se o amigo viu, uma declaração de viva voz e imagem do governador Wilson Witzel, dizendo que os hospitais de campanha seriam legados para a população após pandemia. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, mas como é que pode? É um desconhecimento total, pelo seguinte, porque aqui no Maracanã, o hospital de campanha foi montado usando todo o campo atlético do estádio Célio de Barros. Ora, é impossível ficar, a não ser que se vá demolir as arquibancadas, porque os campos já foram destruídos muito antes digamos assim, do tal hospital, que foi uma obra bonita, muito bem feita, aparentemente superfaturada, e que na realidade não atendeu à necessidade e muito menos vai ficar como legado. Dá vontade de perguntar ao amigo querido desembargador Zé Augusto Araújo Neto, cidadão honrado, meu Deus do céu, é o caso de se gritar socorro, ou o último a descer ao aeroporto apaga a luz do dito cujo? Eu acho que
o que começa errado termina errado também. A coisa que começou errada, começou torta, não pode terminar direito, não pode terminar corretamente, né? Toda essa contratação foi toda errada desde o início. Nós não precisávamos estar pedindo socorro agora se tivesse havido uma fiscalização dos órgãos de fiscalização desde o início. Um negócio que sempre no seu programa, na Rádio Tupi, eu também falei, tem que ter vigilância nessas contratações, que a gente sabe que o país aqui é um dos campeões de corrupção, né, no mundo todo. Então nós sabíamos que com esse dinheiro que vinha para se aplicar na luta contra a Covid, nós sabíamos que iam ter muitos espertalhões querendo se aproveitar disso nas contratações e na contratação de materiais e de serviços, né? E essa contratação dos hospitais foi uma coisa totalmente errada. Aí era uma chance que se tinha de melhorar os hospitais, cada estado melhorando os seus hospitais. E nós teríamos no Brasil hospitais de boa qualidade. Mas não aconteceu isso. Você vê, iam fazer a contratação dos hospitais de campanha, às vezes tinha um hospital abandonado aqui, ali nas proximidades, eles contratavam um hospital de campanha, quando poderia colocar aquele hospital que estava fechado, desativado, trabalhando, e quando terminasse essa pandemia, esse hospital poderia ser usado para o atendimento da população. Mas não, isso foi contratado de uma forma totalmente errada. 7 hospitais de campanha foram contratados aqui com o IABAS, né? Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. IABAS é uma organização social que não tem fins lucrativos. Então, contrataram esse serviço de que fossem contratados 7 hospitais para atender Maracanã, ali a região do Maracanã, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Campos e Casimiro de Abreu. Quer dizer, 7 hospitais. Esses hospitais seriam feitos instalados pelo IABAS, por esse instituto, como não um serviço para ser entregue depois, ao final, o hospital ao Estado. Era apenas uma contratação de serviços. Aquele uso seria de empréstimos e não de venda daqueles materiais. Então, eles contrataram esse serviço, montariam esses hospitais, e depois de 6 meses, eles, depois de terem recebido 770 milhões, vejam que é dinheiro à beça, na contratação de serviço durante 6 meses, 7 hospitais por 770 milhões. E no final, os respiradores comprados seriam do IABAS, não seria do serviço público, e os materiais contratados também, que seriam utilizados, e aquilo que sobrasse seria do instituto que contratou o serviço com o Estado. Quer dizer, uma coisa toda errada. E daí veio a corrupção, né? Daí foi o pior. Aquilo que a gente já previa aconteceu. Veja bem, nessa contratação, aqui vamos ver o Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde era responsável por essa contratação, por gerir esse trabalho que seria contratado com o IABAS. Houve uma funcionária que, logo no início, denunciou que estava havendo superfaturamento nas contratações, seja de materiais, seja de serviço. O que aconteceu com ela? O que o secretário de Saúde fez? O que o governador fez? Eles instauraram um procedimento para apurar aquela acusação que a funcionária estava fazendo, atribuindo aquilo a um funcionário dali, ao Gabriel Neves. O que eles fizeram, o secretário de Saúde e o governador? Afastaram a moça que estava acusando. Daí, o que fizeram mais? Transformaram aquela investigação que foi instaurada ali, no âmbito da secretaria, em investigação sigilosa. Daí a imprensa contestou isso aí, ele disse, não, mas foi um funcionário que colocou em sigilo indevidamente. Daí veio uma acusação contra o próprio Gabriel Neves, também, que se viu envolvido e acabou preso. O que fizeram? O governador falou, não, vamos punir esse homem, vamos apurar o que ele está fazendo. Não, afastou o indivíduo, foi preciso que a justiça o prendesse. Daí a acusação veio também contra o próprio secretário de Saúde, Edmar Santos, que é um oficial reformado da PM e médico também, né? Sim. Então a acusação veio contra ele. O que o governador fez? Falou, vamos apurar isso aí? Não, ele exonerou o Edmar Santos,
mas criou uma secretaria extraordinária, um nome pomposo, Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da Covid-19. Ou seja, era uma secretaria extraordinária para combater a pandemia. E o que aconteceu? Esse indivíduo acabou, então, depois também afastado dessa secretaria e preso também. E depois veio um novo secretário, Fernando Ferri, que também, quando viu o que estava acontecendo ali, tirou o barco dele da situação e saiu fora. Deixou isso aí e ficou o governador com essa acusação. Agora acusado como chefe da organização criminosa, o chefe da pirâmide da organização criminosa. Está numa situação muito difícil. Por quê? Porque nunca houve uma providência dele no sentido de apurar aquelas acusações que estavam sendo feitas. Pelo contrário, passou a mão na cabeça primeiro do Gabriel Neves, depois do secretário Edmar Santos, e assim nós chegamos a essa situação. Então, uma contratação totalmente errada, esse material não vai ser usado depois para o serviço público, quando aplicando todo esse dinheiro poderia ser usado depois. Então é esse o estado que a gente vê, essa contratação desses hospitais de campanha foi a coisa mais absurda que foi feita, infestada de corrupção, e a gente está vendo que o governador agora vai enfrentar um processo muito difícil, né, de impeachment. Já está enfrentando também no Superior Tribunal de Justiça uma acusação. O próprio Edmar Santos hoje teve a sua delação premiada homologada, ou seja, ele passa a ser um acusador também do governador, porque ele reconhece que teve participação, mas diz que a liderança era do governador, então uma delação premiada, entregando 8 milhões e 500 mil em dinheiro que foi encontrado com ele. Eu não sei se ele só teria isso, né? Eu não sei se isso foi uma esperteza de deixar 8 milhões e meio para serem apreendidos e falar o dinheiro que eu tenho é esse para ser devolvido, negociado na delação premiada. E assim nós estamos vivendo essa situação difícil no estado do Rio de Janeiro, que repercute também em outros estados. Claro. Isso também existe em outros estados. Não vamos dizer que esse mal é só do estado do Rio de Janeiro, não. A gente vê acusações em vários outros estados de pessoas que se aproveitaram da desgraça do povo que tinha uma doença séria a enfrentar e que não tiveram o respaldo dos governadores e dos prefeitos. É uma situação terrível. É lamentável. Doutor Zé Augusto Araújo Neto, muito obrigado por sua presença, sempre muito esclarecedora. Vamos torcer por dias melhores. Um fraterno abraço, meu amigo. Um grande abraço, e só para encerrar, eu falo mais uma coisa. Nós temos que repensar esse negócio de organizações sociais, que não também tem finalidade pública. Ninguém trabalha de graça. As empresas de ônibus trabalham de graça? Não. Elas são empresas sem fins lucrativos? Não são. E por que na saúde não pode ter empresas que queiram prestar serviço ao Estado, sendo remuneradas e tendo finalidade de lucro até, mas que cumpram as coisas devidamente? Porque quando não tem fim lucrativo, o lucro vem através da corrupção. É esse o grande mal. Temos que pensar a respeito dessas organizações sociais seriamente. Com isso, eu me despeço de você e aqueles que nos acompanham, desejando um ótimo final de semana e até a próxima quinta-feira. Perfeito, querido amigo, parabéns. Eu faço minhas as suas palavras, Tem que acabar com esse negócio que é hipoteticamente sem lucro e que na realidade as pessoas acabam tendo um lucro da maneira mais terrível possível, porque acaba responsabilizando, né, as autoridades que se perdem nisso e, mais do que isso, prejudicando, infelizmente, ao cidadão comum. Fraterno abraço, querido amigo, muito obrigado, viu? Nós vamos aqui ver a nossa amiga Tânia Malheiros. Tânia Malheiros, num show muito memorável, o Cristal Partido, que ela fez recentemente, e você ouve agora a presença no momento que ela chama até o Perinzeta, que é o homem, que é o maestro Gilson Peranzeta. Peranzeta, perdão.
voz que diz que eu serei feliz. O tempo vai abrir o meu jardim florir, o novo sol vai despontar. Esse é a voz que diz que eu serei feliz. Enquanto está partido em multicores, dividindo minha ilusão, olho a pintura de uma tela e revela a solidão. Solidão, uma nuvem negra de saudade. Ai, o tempestade de paixão. O tempo vai abrir o meu jardim florir, o novo sol vai despontar. Eis uma voz que diz que eu serei feliz. O tempo vai abrir o meu jardim florir, o novo sol vai despontar. Eis uma voz que diz que eu serei feliz, que eu serei feliz. Olha só que interessante, né? Essa música ela poderia ser a música da renovação, né, que todos nós esperamos que aconteça na Terra, né, que sejamos menos violentos, mais progressistas e, sobretudo, que a pandemia acabe. Né? Cantada já há algum tempo atrás, na verdade, esse show aconteceu, olha só, que vocês viram agora, no dia 13 de janeiro de 2011, portanto, tem 8 anos, né, do acontecido, mas tão atual como deveria estar sendo, caso fosse composto e apresentado nos dias de hoje, que são muito diferentes. Queria dar um abraço aqui para Denilde Vasconcelos, para o Oscar Berro, doutor Oscar Berro, nosso querido amigo, né? Oscar Berro, um dos grandes sanitaristas do Brasil, está vendo a gente mais uma vez. Doutor Hernando Sampaio, doutor Hernando, estou tentando falar com um amigo, não consigo, para marcar um dia uma presença sua aqui, uma entrevista, num dia que seja possível, né? Ontem um amigo foi muito elogiado pelo doutor Silvio Provenzano, meritoriamente, dizendo que o doutor Hernando Sampaio, igualmente ao Silvio Provenzano, é uma referência na medicina brasileira, né? E, no caso dele, no combate ao câncer. O Edivan Pereira está vendo a gente também. Daqui a pouco eu tenho uma surpresa para vocês, mas agora vamos àquele momento que eu acho que é muito importante, que antecede aos 7 minutos finais do programa, né? Nós vamos àquele momento da oração. Já mudei aqui, às vezes a internet faz das suas, né? Mas vamos torcer para que tudo funcione direitinho como manda o figurino. Se não ficar vendo só esse negócio rodar, a hora que começar para valer, eu passo para lá, não é? Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então sem mais delongas, o Beto Aquino chegando aí, nosso querido amigo Beto Aquino. Ele é dentista, mas é também um belo cantor. Vamos lá! Ô, gente amiga, que houve, tá vendo? É o programa da internet. Se a saudade apertar, Agora vai. me liga que eu vou te buscar. Me fala pra desabafar. Me conta que eu vou te escutar. Se a saudade bater e seu coração responder, é cedo demais pra esquecer. Me fala que eu vou te entender. É complicado quando a gente perde um grande amor. Leva muito uma lembrança, seja onde. Certos momentos bem vão em nosso pensamento, derramando sentimento, provocando a solidão. E a gente sente que foi de verdade. O orgulho foi mais forte que a felicidade. E a história desse amor ficou pela metade, dividindo o coração. Se a saudade apertar, não deixa a vontade passar. Não deixa a emoção esfriar. Me chama que eu vou te encontrar. Se a saudade bater, você não precisa esconder. Pergunta que eu vou responder, que eu vivo esperando você. Se a saudade apertar, me liga que eu vou te buscar. Me fala pra desabafar. Me conta que eu vou te escutar. Se a saudade bater e o seu coração responder, é cedo demais pra esquecer. Me fala que eu vou te entender. É complicado quando a gente perde um grande amor. Leva no peito uma lembrança, seja onde for. Certos momentos bem vão em nosso pensamento, derramando sentimento, provocando a solidão. E a gente sente que foi de verdade. O orgulho foi mais forte que a felicidade. E a história desse amor ficou pela metade, dividindo o coração. Se a saudade apertar, não deixa a vontade passar. Pois é, gente, não deixa a vontade Deixa a emoção esfriar. querido amigo Beto Aquino, ele que é um exímio dentista e também compositor. Ele ganhou o samba enredo da Portela do ano passado. Esse ano não se sabe, provavelmente não terá carnaval. Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Agradecendo a você o carinho da audiência e convidando para amanhã às 4h. Fiquem com Deus, se cuidem. Namastê!